você não é o prisioneiro da caverna de Platão. Você é o Neo que sempre soube que algo estava errado. E a pílula vermelha tem um nome: autoconhecimento. Tem uma cena em Matrix que a maioria das pessoas lembra pela ação, mas o que Morfeu diz antes da cena é o que ficou. Abre aspas. Esta é a sua última chance. Depois disso, não há como voltar atrás. Você toma a pílula azul, a história termina, você acorda na sua cama e acredita no que quiser acreditar. Ou você toma a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas e eu te mostro até onde vai a toca do coelho. Fecha aspas. O que os Wachowski colocaram na boca de Morfeu em 1999 foi exatamente o que Carl Jung passou 40 anos tentando explicar para os seus pacientes. Existe um programa rodando por baixo da sua percepção. Ele determina o que você vê, o que você sente, o que você acredita sobre si mesmo e sobre o mundo. Ele foi instalado por outros antes que você tivesse condições de escolher. E a maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que o programa é a realidade. A pílula vermelha tem um nome. Jung chamava de confrontação com a sombra. A programação neurolinguística chama de trabalho com os programas limitantes. E o autoconhecimento real é sempre, sem exceção, o ato de escolher ver o código por baixo da tela. Hoje você vai entender que você não está preso num sistema externo. Você está rodando um programa interno. E a diferença entre os dois muda tudo sobre o que você pode fazer a seguir. Existe um padrão que aparece com uma consistência enorme na vida de quase todo ser humano. Você reage a uma situação de uma forma que surpreende até você mesmo. Depois, quando o calor passa, você olha para o que fez ou disse e pensa: não era assim que eu queria ter reagido. Não era isso que eu queria ter dito. Não é essa a pessoa que eu escolheria ser. E então a situação se repete. Você jura que vai ser diferente e a mesma reação aparece com a mesma precisão, como se tivesse sido programada. Porque foi. Isso acontece muito nos relacionamentos amorosos. A pessoa vai, chega e fala: vou mudar. Aí a pessoa vai e repete os padrões. Depois, não, vou mudar. A pessoa vai e repete os padrões. Isso acontece porque a pessoa não conscientizou isso. Ela não trouxe essa situação do inconsciente para o consciente. E isso exige bastante trabalho interno para poder identificar com clareza, porque o ego ele sempre vai filtrar. Por isso que existem lá os mecanismos de defesa do ego. Jung passava a primeira parte da análise com os pacientes mapeando exatamente isso. Não o que eles queriam ser, o que eles eram automaticamente, sem escolha, sem consciência. E o que ele encontrava era sempre uma estrutura, um padrão que havia sido instalado cedo, muitas vezes antes dos 6 anos de idade, e que continuava rodando décadas depois com a mesma fidelidade de um programa bem escrito. Ele chamava a parte do padrão que operava fora da consciência de sombra. Não porque fosse necessariamente escura, porque estava na sombra, fora do alcance da luz da consciência. E a programação neurolinguística, desenvolvida por Blender e Grinder na década de 70, chegou à mesma conclusão pelo caminho oposto, estudando não a psique profunda, mas a linguagem e o comportamento observáveis. Abre aspas. O mapa não é o território. A versão que você tem da realidade não é a realidade. É o programa que você usa para processá-la. Fecha aspas. Na Matrix, a maioria da humanidade nunca questionou o programa porque o programa era tudo o que conhecia. Era confortável, era familiar, e questionar o programa tinha um custo que a maioria não estava disposta a pagar. Jung dizia a mesma coisa sobre a sombra. O maior obstáculo para o autoconhecimento não é a dificuldade de ver a sombra, é a resistência de ver o que você vai encontrar quando olha. O conflito desse vídeo é este. Você tem um programa rodando que não escolheu. Parte dele te serve. Parte dele te limita de formas que você sente, mas não consegue nomear. E a única forma de escolher conscientemente quem ser é aprender a ver o código. Carl Jung e a arquitetura da sombra.
Basileia, 1875. Carl Jung cresce filho de pastor protestante numa Suíça que está às vésperas de uma das maiores revoluções intelectuais da história. Freud está em Viena. A psicologia está nascendo como ciência. E Jung, ainda jovem, já sente que as teorias disponíveis não são suficientes para descrever o que ele observa nos seus próprios sonhos e nos relatos dos seus pacientes. O que Jung vai mapear ao longo de 40 anos de prática clínica é uma estrutura da psique que a maioria das pessoas nunca vê, não porque seja escondida, mas porque está tão perto que se torna invisível. Por baixo da persona, a máscara que você apresenta ao mundo, existe o que Jung chamava de sombra. Não é o lado mau, não é o lado não escolhido. Tudo que foi declarado inaceitável pelo ambiente em que você cresceu e que foi empurrado para fora da consciência para garantir que você fosse amado, aceito e seguro. O menino que foi punido por expressar raiva tem a assertividade como sombra. A menina que foi ridicularizada por ser muito inteligente tem o brilho intelectual como sombra. O adulto que aprendeu que precisidade é fraqueza tem a vulnerabilidade como sombra. A pessoa que foi ensinada que ambição é egoísmo tem o poder como sombra. E a sombra não fica quieta lá embaixo. Ela pressiona, ela vaza por todos os poros, ela aparece nas reações automáticas que te surpreendem. Ela se projeta nas pessoas que mais te irritam, porque elas encarnam o que você não se permite ser. Jung dizia, abre aspas, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar de destino. Fecha aspas. É o programa rodando, sem você no controle. Matrix, a metáfora que o cinema nunca superou. 1999. Um filme de ficção científica estreia nos cinemas e faz algo que pouquíssimas obras de ficção conseguem. Coloca uma questão filosófica de 2.500 anos de história dentro de uma experiência sensorial de 2 horas que ninguém esquece. A Matrix é um programa, uma simulação tão perfeita que os seres humanos que vivem dentro dela nunca questionam por que pareceria a realidade. Mas existe algo que os Wachowski colocaram no roteiro que vai além da metáfora filosófica e entra direto no território de Jung. Neo, antes de saber que estava na Matrix, já sabia que algo estava errado. Ele não conseguia nomear, não conseguia provar, mas a sensação estava lá, persistente, como uma pedra no sapato que você não consegue encontrar, mas que machuca a cada passo. Essa sensação tem um nome. Jung a chamava de chamado do inconsciente. O self, a totalidade da psique, pressionando pela consciência de algo que o ego ainda não viu. E os agentes da Matrix, especialmente o agente Smith, são a representação cinematográfica mais precisa que o cinema produziu da sombra coletiva. Smith não é apenas o inimigo, é o que o sistema projeta para manter o controle. É o que acontece quando a sombra não é integrada, mas institucionalizada. A batalha final entre Neo e Smith não é uma batalha de força. Neo tenta lutar e perde. Só vence quando para de resistir e deixa Smith entrar, quando integra em vez de combater. Jung teria reconhecido isso imediatamente. A sombra não é derrotada pela força, é integrada pela consciência, e no momento da integração, o que parecia inimigo se dissolve. Programação Neurolinguística, o manual de como ver o código. Santa Cruz, Califórnia, 1972. Richard Blender e John Grinder estão fazendo algo que vai mudar a psicologia clínica. Estudando os padrões precisos de linguagem e comportamento dos terapeutas mais eficazes do mundo para decodificar o que exatamente tomava suas intervenções tão poderosas. O que encontraram foi uma gramática do programa humano. Não apenas o conteúdo do que as pessoas pensavam, mas a estrutura. Como organizavam a experiência internamente. Como construíam o mapa da realidade que depois confundiam com a realidade em si. E desenvolveram ferramentas para tornar esse código visível. 1. Metamodelo. O mapeamento de como a linguagem revela os filtros do programa. As generalizações que a pessoa faz, sempre, nunca, todo mundo. As distorções que apresenta como fatos. As omissões que deixa invisíveis.
Cada padrão de linguagem é uma janela para o código. 2. Posições perceptivas. A capacidade de ver a mesma situação de 3 ângulos, o seu, o do outro, o do observador neutro. É o equivalente prático de Morfeu mostrando para Neo a Matrix de fora. Quando você vê o sistema de fora, para de ser controlado por ele. 3. Integração de polaridades. A técnica de encontrar e integrar partes em conflito interno. A parte que quer avançar e a parte que tem medo de avançar. A parte assertiva e a parte que aprendeu que assertividade é perigosa. É Jung com o protocolo. É a sombra com o procedimento. 4. Reframing. Mudar o enquadramento de uma experiência sem mudar o fato. O mesmo evento, lido através de um programa diferente, produz uma experiência completamente diferente. É modificar o código sem precisar mudar o hardware. A contribuição da programação neurolinguística. As ferramentas práticas para ver o código que Jung mapeou e que a Matrix tornou cinematograficamente visceral. Jung diz: existe uma sombra, um programa instalado antes que você pudesse escolher, que opera fora da consciência e determina reações automáticas que você depois não reconhece como suas. Matrix diz: o sistema é convincente exatamente porque é tudo o que você conhece. Questionar o programa tem um custo, mas existe algo por baixo do programa que o sistema não consegue controlar. A programação neurolinguística diz: o programa tem uma estrutura identificável. E o que tem estrutura pode ser visto. E o que pode ser visto pode ser mudado. 3 linguagens, um único território. E os 3 concordam num ponto que muda completamente como você entende quem você é. Você não é o programa. Você é quem está rodando o programa. E essa distinção é a diferença entre reagir automaticamente a vida inteira e começar a responder conscientemente. A sombra dourada, o código que você não sabe que tem. Jung fazia uma distinção que a maioria das pessoas não espera quando começa a trabalhar com a sombra. Existe a sombra escura, as partes que consideramos negativas, a raiva, o egoísmo, o medo, a inveja. E existe a sombra dourada, as partes que consideramos boas demais para serem nossas. Aquele talento que foi chamado de arrogância, a liderança que foi chamada de prepotência, a criatividade que foi chamada de irresponsabilidade, a sensibilidade que foi chamada de fraqueza. A sombra dourada é frequentemente mais difícil de integrar do que a escura, porque requer que você aceite o seu próprio valor. E o programa que diz que você não merece é muitas vezes mais profundo e mais silencioso do que o programa que diz que você é mau. Na Matrix, o momento em que Neo aceita que é o escolhido não é o momento em que ele derrota Smith. É o momento anterior, quando para de acreditar no programa que dizia que ele era apenas Thomas Anderson, um programador comum no cubículo comum. A sombra dourada aparece na admiração intensa que você sente por alguém. Jung ensinava: quando você admira uma qualidade em outra pessoa com uma intensidade que te surpreende, pergunte-se se essa qualidade não é também sua, projetada para fora porque o programa não te permite reconhecê-la internamente. O que você mais admira nos outros é frequentemente o seu código não reconhecido esperando ser rodado. Os agentes. Como o programa se defende? Na Matrix, sempre que alguém no sistema começa a questionar o programa, os agentes aparecem. Não chegam de fora. Podem habitar qualquer pessoa que ainda está conectada ao sistema. Freud mapeou os equivalentes psicológicos dos agentes com precisão, os mecanismos de defesa do ego. As estratégias automáticas que a psique usa para manter o programa intacto quando ele começa a ser questionado. Os mecanismos de defesa são inúmeros. Vou trazer aqui os principais. 1. A negação. Isso não é comigo. Eu não faço isso. Esse é o agente mais rápido. Aparece antes que a consciência tenha tempo de processar. 2. A racionalização. Quando o programa cria uma explicação intelectualmente convincente para o comportamento automático. Você não reage por insegurança. Você reage porque a situação realmente exigia.
Nesse contexto aqui existe a crença do isso é loucura. Também existe a questão da angústia, que já foi falado no outro roteiro. Então, quando a pessoa ela sente isso inconscientemente, ela age de uma maneira para fazer com que essa situação não venha à tona, essa situação não seja integrada. 3. A projeção. O que não consigo aceitar em mim, eu vejo no outro. O agente mais invisível e mais frequente. A raiva que projeto no outro é a raiva que não me permito ter. Quando a pessoa aponta o dedo para outra, tipo, fulana tá de shortinho, então ela é puta. Então, na verdade, a promiscuidade tá na pessoa que apontou. Porque isso incomodou a pessoa. Isso partiu da pessoa para fora. Isso não partiu de fora para dentro. A informação, ela saiu do inconsciente da pessoa que falou isso. Só que a pessoa entende o inverso. A pessoa entende que a informação veio de fora. Não! A informação veio de dentro. A informação pulou do inconsciente da pessoa. Se a pessoa não tivesse falado nada, a mulher que estava de shortinho, passaria de boa e não falaria absolutamente nada, passaria batido. Só que o fato da pessoa ter essa questão interna dentro dela, não integrada, faz com que ela projete nos outros. Ela se sente mal por reconhecer isso nos outros. A linguagem do inconsciente ela é muito mais rebuscada, que no primeiro vídeo eu falei. É muito assunto para ser tratado e a gente vai tratar isso com muitos detalhes. 4. A formação reativa. O programa transforma o impulso rejeitado no seu oposto. Quem mais prega sobre honestidade muitas vezes tem desonestidade como sombra. O que rejeito no outro é o que está em mim. O que rejeitamos em nós está em nós. Reconhecer os agentes não é fraqueza. Pelo contrário, é sinal de força sobre-humana. É o equivalente de Neo começar a ver o código verde caindo pelas telas. O sistema ainda está lá, mas você parou de ser controlado por ele inconscientemente. Morfeu avisa Neo antes de mostrar a Matrix. Abre aspas, lembre-se, tudo que estou oferecendo é a verdade, nada mais. Fecha aspas. Jung dizia exatamente a mesma coisa para os pacientes antes de começar o trabalho com a sombra. O processo não promete conforto, promete clareza. E a clareza tem um custo que a maioria das pessoas subestima antes de começar. O custo é este. Quando você começa a ver o programa, não pode mais atribuir tudo ao externo. Foi o que eu falei anteriormente, né? Não podemos mais ficar culpando os outros olhando para fora. É olhar para dentro. Porque o pensamento está vindo de dentro. O sentimento está vindo de dentro. Nada está vindo de fora. Tudo está vindo de dentro. Isso exige autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade volta novamente na questão da angústia, porque a pessoa que reconhece, a pessoa que precisa ficar apontando o dedo, ela está projetando essa questão da psique não integrada. A sombra, ela vaza, ela está ali, ela é uma energia. Tudo é energia, frequência e vibração. Então, naturalmente, ela precisa vir à tona, ela precisa aparecer, não dá para reprimir. E aí entram outros conceitos mais à frente que eu vou trazer, que é a questão da frequência do planeta, que está aumentando. Então, naturalmente, tudo está aumentando a sua frequência vibracional. Tudo no planeta. Todas as estruturas, todas as pessoas, todos os animais, todos os seres vivos e não vivos, tudo está aumentando a sua frequência vibracional, por conta do aumento da frequência vibracional do planeta. A relação que sempre deu errado do mesmo jeito começa a ter a sua assinatura. O padrão de autossabotagem nos momentos mais importantes começa a ser reconhecível. A forma como você interpreta a intenção das outras pessoas começa a revelar seus próprios filtros. Isso é desconfortável, e é exatamente o que precisa acontecer. Os 3 momentos da tomada da pílula. Momento 1, o reconhecimento. Algo força a consciência a ver o que estava evitando. Pode ser uma reação sua que te surpreendeu, uma crítica que doeu mais do que deveria, uma situação que se repete pela 5ª vez com parceiras diferentes, com parceiros diferentes, com chefes diferentes, em contextos diferentes. A repetição é sempre o sinal mais claro de que o programa está rodando. Na Matrix, Neo já sabia antes de Morfeu. A sensação estava lá. O que Morfeu ofereceu foi a linguagem e o contexto para o que ele já sentia. O reconhecimento não precisa vir de um terapeuta ou de um processo formal.
Muitas vezes vem de uma frase no livro, de uma conversa honesta com alguém que te conhece bem, de um momento de quietude em que o barulho para. Em vídeos como esse, explicando essas questões mais profundas, e o padrão finalmente fica visível. Esses padrões, eles acontecem em tudo na nossa vida. Existem padrões em todas as nossas situações das nossas vidas, em todas as áreas. Momento 2. A resistência. Os agentes aparecem. A racionalização diz, mas aquela situação específica eu realmente tinha razão. A negação diz, isso não é um padrão, foi uma coincidência. A projeção diz, o problema não sou eu, é que as pessoas que aparecem na minha vida são assim. A programação neurolinguística chama isso de congruência do programa. O programa não se deixa questionar sem resistência. E a resistência não é fraqueza, é o sinal de que você chegou perto de algo real. Na Matrix, os momentos de maior resistência dos agentes coincidem com os momentos em que Neo está mais perto de ver o sistema inteiro. O programa se defende com mais força exatamente quando está sendo ameaçado. Momento 3. A integração. Então a sombra é vista, nomeada, e algo muda. Não de uma vez, não dramaticamente, mas o padrão que era automático começa a ser um instante de consciência antes dele. Mas ainda sente a reação automática chegando. Mas agora há um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço está a escolha. Jung chamava isso de individuação. O processo de tornar consciente o que era inconsciente, não para eliminar, mas para integrar. A raiva integrada vira assertividade. O medo integrado vira sabedoria sobre o que precisa ser protegido. A sombra integrada vira recurso. Um ponto a ser considerado aqui é o seguinte, essa questão da integração. Muita gente acredita que ao trazer a energia, a frequência, a vibração para si, aquilo vai tomar conta dela e ela vai perder completamente os sentidos e vai perder completamente as estribeiras e vai ficar louco. Na verdade, isso é uma linguagem do ego. Isso são a ativação dos mecanismos de defesa do ego. Quando você integra, essa energia se dissolve. Então, a integração, ela parte do ponto de que quando a gente reconhece isso em nós, a gente passa a aceitar e essa energia, ela não nos domina. Por quê? Porque nós somos seres divinos. Nós temos nosso self no nosso centro. Então, quando a gente reconhece isso, quando a gente reconhece essas energias, frequências e vibrações que estão trazendo desconforto para a gente, quando ocorre essa integração, ocorre justamente o quê? Um conforto interno. Acontece a paz. A paz só acontece com a integração, não com a fuga, não com a exclusão. O consciente diz que precisa excluir os mecanismos de defesa do ego. Existem vários, e no caso vai excluir. O inconsciente é o inverso. O inconsciente é o quê? Quando você integra, mais você reconhece o seu poder, mais você reconhece a sua força, mais você se coloca no centro da sua vida. Quando a pessoa fica fugindo, essas energias, elas tomam controle sobre ela. Mas quando a pessoa reconhece que ela é o centro da vida dela, essas questões, essas energias não integradas se dissolvem. Porque nós somos nossos observadores, o que foi escrito no último roteiro. Neo não destrói o programa da Matrix, aprende a operar fora das limitações dele. A diferença não é o sistema, é a consciência que ele agora tem sobre o sistema. As três tradições juntas, Jung, Matrix como espelho cultural e a programação neurolinguística, convergem para um conjunto de práticas que você pode começar hoje. Não como processo terapêutico de anos, mas como habilidade de observação que se desenvolve com o uso. Ferramenta 1. O inventário das projeções. Durante uma semana, toda vez que você tiver uma reação intensa a alguém, positiva ou negativa, registre 3 coisas. 1. O que? A característica específica que ativou a reação. 2. A intensidade, de 1 a 10. Quanto mais intensa a reação, mais provável que seja a projeção. 3. A pergunta honesta. Onde em mim existe uma versão dessa característica que estou rejeitando ou que ainda não reconheci como minha? Jung ensinava que a intensidade da reação é proporcional à profundidade da projeção.
Uma irritação leve pode ser apenas uma preferência pessoal. Uma raiva que persiste por horas depois de um encontro de 5 minutos é quase sempre projeção. O inventário não é para te fazer sentir culpado, é para tornar o programa visível. O agente que você não vê te controla. O agente que você nomeia perde poder sobre você. Ferramenta 2. O metamodelo em tempo real. Blender e Grindr desenvolveram um conjunto de perguntas que revelam a estrutura do programa no momento em que ele está rodando. Toda vez que você notar um pensamento limitante, aplique uma dessas 3 perguntas. 1. Para generalizações. Sempre, nunca, todo mundo. Sempre? Em toda situação, sem exceção? Tem certeza absoluta? Consegue pensar em um momento em que foi diferente? Todo mundo? Toda a população do planeta Terra está fazendo a mesma coisa? Você verificou com cada pessoa se ela está fazendo a mesma coisa? Você verificou uma pessoa por uma? 2. Para interpretações apresentadas como fatos. Como você sabe que a intenção era essa? O que especificamente te faz concluir que a causa é essa? 3. Para comparações sem referência. Abre aspas. Eu não sou bom o suficiente nisso. Fecha aspas. Você está comparando isso com quem? Bom o suficiente para quê? Segundo qual critério? Essas perguntas não resolvem o programa. Tornam a estrutura dele visível. E o que você consegue ver, você consegue questionar. E o que você consegue questionar, você consegue começar a reescrever. Ferramenta 3. O diálogo com a sombra. Jung desenvolveu a imaginação ativa para criar condições de diálogo com os conteúdos da sombra. O princípio é o mesmo que Morfeu usava para treinar Neo. Você precisa enfrentar o programa num ambiente controlado antes de poder operar fora das limitações dele no mundo real. A prática consiste no seguinte: escolha uma característica que você identificou no inventário de projeções. Uma que aparece repetidamente. Uma que gera reação intensa. Feche os olhos. Deixe essa característica ganhar forma, uma imagem, uma figura, uma presença. E faça 2 perguntas. Primeira, o que você quer de mim? Segunda, que recurso você guarda que eu ainda não acessei? Não force respostas. Espere. Observe o que vem. A sombra não precisa ser combatida, precisa ser ouvida. E quando você descobre o que ela guarda, o programa que parecia inimigo revela o recurso que você estava protegendo. Ferramenta 4. A posição do observador. Uma das contribuições mais práticas da programação neurolinguística é a terceira posição perceptiva, o ponto de vista do observador neutro. Em qualquer situação que te perturba, em vez de ficar dentro da experiência, veja de fora, como se fosse um personagem num filme que você assiste com distância. Observe o personagem que é você nessa situação, como ele se move, o que ele diz, que programa está rodando. É o equivalente de ver o código verde da Matrix. O sistema ainda existe. Você ainda está dentro. Mas você agora tem a perspectiva de quem pode ver o sistema de fora. E essa perspectiva muda o que é possível fazer dentro dele. Jung disse, abre aspas, conhecer seu próprio escuro é o melhor método para lidar com o escuro dos outros. Fecha aspas. Existe um pressuposto fundamental da programação neurolinguística que diz, abre aspas, o mapa não é o território, e você sempre pode aprender a fazer um mapa melhor. Fecha aspas. Existe uma questão mais antiga da filosofia humana dentro de uma cena do filme Matrix que é a seguinte, abre aspas, esta é a sua última chance. Depois disso, não há como voltar atrás. Fecha aspas. Existe uma versão da pílula azul. Você termina esse vídeo, concorda com tudo intelectualmente e da próxima vez que o programa rodar, você age exatamente como antes. E existe a pílula vermelha. Você começa a observar, começa a nomear, começa a questionar, começa a criar aquele espaço entre o estímulo e a resposta onde a escolha existe. Morfeu não disse para Neo o que fazer com o que ia ver. Disse apenas que ia mostrar a verdade. E Jung não prometia que ver a sombra tornaria a sua vida mais fácil. Prometia que tornaria a sua vida mais sua.
A pergunta que fica é esta: qual é o padrão que se repete na sua vida que você já sabe que tem a sua assinatura, mas que ainda não teve a coragem de olhar diretamente? Antes de continuarmos, digita nos comentários: eu sou mais do que o programa. Eu sou quem faz as minhas escolhas. Essa é uma declaração de identidade que posiciona o espectador estando dentro da Matrix, mas não sendo da Matrix. É Jung, a programação neurolinguística e o filme Matrix condensados numa linha. Se você chegou até aqui, você já tomou a pílula vermelha. Não tem mais como não ter visto o código agora. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber meus próximos conteúdos, deixa nos comentários a frase ativação e me diz também qual é o padrão que você acabou de reconhecer. Esse canal é um programa diferente e você escolheu estar aqui. Eu sou mais do que o programa. Eu sou quem faz as minhas escolhas. Muita paz para você e até a próxima.